Quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 55. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46. Um resumo do sermão dessa noite está na pastoral do boletim. Se você está com a pastoral e quiser tentar acompanhar pela pastoral, é o resumo do sermão que eu farei nessa noite. A palavra do Senhor diz: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos orar. Deus amado, nós lemos a palavra do Senhor nessa noite, que é véspera do Natal, rogando, Pai Santo, que o Senhor venha encher o nosso coração de sentimentos corretos, de uma adoração correta, de uma decisão e de uma postura que de fato refletem o nosso testemunho cristão diante da nossa sociedade e especialmente no meio dos nossos familiares. Vem, Senhor Deus, aquecer a nossa alma com a Tua palavra, para que possamos adorá-lo, engrandecê-lo e servi-lo com o coração consagrado. Oramos pedindo essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma característica importante no Evangelho de Lucas são os cânticos que ele retrata, ou as orações e os louvores que ele retrata por ocasião do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vamos perceber que até mesmo mais do que Mateus, Lucas gasta mais tempo falando sobre os eventos do nascimento de Jesus, e ele é o único que escreve pelo menos um parágrafo, uma história a respeito da pré-adolescência ou da adolescência de Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, lá em Jerusalém, numa viagem que ele havia feito com seus pais. E o objetivo de Lucas, ao tomar este caminho, é muito importante para a nossa fé, porque Lucas, como tendo sido discípulo do apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele não andou com os discípulos naqueles 3 anos e meio que eles tinham andado com os discípulos. Então, Lucas, sendo grego e tendo uma experiência de fé muito parecida com a nossa, porque nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus, nós não tomamos café da manhã com ele, nós não recebemos nenhuma oferta ali juntamente com Jesus por causa do seu trabalho. A fé e o evangelho de Lucas, ele está muito mais próximo de nós, e por isso ele é muito importante para nós. Lucas resolveu fazer uma pesquisa histórica, ele que veio à fé quase 30 anos depois dos eventos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, no prólogo do seu evangelho, no capítulo 1, que ele fez uma acurada investigação. Ele sentou com pessoas, ele leu relatos,
ele visitou pessoas que tinham conhecido Jesus pessoalmente e que estavam vivas ainda no período em que ele escreveu o seu evangelho, para que ele pudesse fazer uma narrativa em ordem, conforme ele diz aqui no capítulo 1 desse evangelho, a fim de que a fé de Teófilo, a pessoa para quem ele escreve o evangelho de Lucas e também o livro de Atos, pudesse ser uma fé firme e bem fundamentada historicamente. Lucas, então, ao tomar essa postura, ele escreve para nós o resultado de uma pesquisa histórica. Que a palavra de Deus diz que Deus mesmo, por meio do seu Espírito, conduziu os seus passos para fazer isso. E a importância disso para a nossa fé é exatamente de mostrar e de demonstrar que a fé cristã é uma fé histórica. As suas raízes estão plantadas em acontecimentos verdadeiros. Os fatos e as histórias narradas aqui são fatos e são histórias que tiveram testemunhas oculares e que puderam repetir a história para as pessoas. Nessas 2 últimas semanas, o nosso estado e a nossa região tem sido sacudida por causa dos acontecimentos lá de Abadiânia em relação ao Senhor João de Deus. E é interessante, ao assistirmos os jornais, do que é dito a respeito do que tem sido falado como acusação sobre a postura daquele senhor. 500 pessoas entraram na justiça dizendo que ele havia abusado sexualmente dessas pessoas. E essa semana, ouvindo o testemunho de uma escrivã, de uma delegada, ela disse o seguinte: o que mais chama atenção nos relatos é que, embora sejam 500 relatos diferentes, eles falam de um modus operandi, de um jeito de fazer muito parecido, e descrevem com detalhes o local, a tal sala que está sendo investigada, dizendo onde estava o que aconteceu e essas coisas. Eu estou falando isso não para fazer aqui, denegrir o nome desse senhor. O que eu estou querendo dizer é que 500 pessoas relataram testemunhos parecidos. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 15, você vê o apóstolo Paulo falando algo muito parecido a respeito da ressurreição de Jesus. Ele diz, olha, existem ainda hoje mais de 500 pessoas que presenciaram tudo aquilo, e o que elas dizem a respeito de Jesus é o que nós anunciamos para vocês. Então, relatos variados de pessoas diferentes que vieram e disseram o que viram. E Lucas narra aqui para nós essas questões. Uma outra questão importante de nós observarmos nessas narrativas de Lucas são exatamente os cânticos que aparecem, as orações que são feitas à medida em que o desenrolar da história do nascimento de Jesus vai acontecendo. Nós estamos diante do Cântico de Maria, que a história batizou com o nome de Magnificat, que é uma palavra em latim que significa magnífico, magnificente. Deus é magnífico. E esses cânticos do Natal aqui em Lucas, eles mostram para nós que a fé cristã é uma fé que canta, mas, entretanto e todavia, ela não canta qualquer coisa, porque ela canta aquilo que ela crê. Os cânticos de Simeão, de Maria, de Zacarias, dos anjos no céu, a palavra de exaltação de Ana ao ver o Senhor Jesus, são todas representações daquilo que nós cremos, demonstradas na forma de cântico e de poesia. Então, é exatamente porque nós cantamos a nossa crença que também nós não cantamos qualquer coisa e não cantamos de qualquer jeito. Nós queremos expressar na nossa voz, na nossa poesia, na nossa música, aquilo que de fato fez com que nós nos tornássemos cristãos e por isso estamos aqui adorando o nome de Deus. Outra razão por isso é que os nossos cânticos,
Eles estão profundamente enraizados na revelação da palavra de Deus a respeito de Jesus e do Evangelho. E no desenrolar da história da caminhada do povo de Deus no decorrer da história. Então, quando voltamos os nossos olhos para os cânticos do Natal no Evangelho de Lucas, nós queremos, dentre muitas coisas, dizer algo muito claramente, que nós cantamos a verdade. Nós não estamos cantando filosofia, nós não estamos cantando histórias inventadas, nós estamos cantando, nós estamos adorando a Deus por coisas, por fatos que realmente aconteceram. Quando nós cantamos agora há pouco o primeiro Natal, nós cantamos a narrativa dos evangelhos a respeito do primeiro Natal. E assim esses cânticos são testemunhos da nossa fé perante as pessoas. Ao mostrar esses cânticos e ao narrar a história em detalhes da vinda do Senhor Jesus, Lucas quer deixar claro 3 verdades para nós. A primeira delas é que as ações históricas de Deus transformam vidas, ou transformaram vidas. Um casal idoso como Zacarias e Isabel podem experimentar as alegrias da paternidade e da maternidade, e Zacarias então canta isso no seu testemunho. Ou ainda, em segundo lugar, a fé envolve todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. A verdade pode ser testemunhada por palavras, mas ela também pode ser testemunhada por canções. E terceiro, as nossas experiências com Deus, elas devem ser interpretadas sempre à luz da sua palavra. Por essa razão, ao olharmos mais de perto para o cântico de Maria, nós vamos observar como que ele é semelhante com o cântico de Ana lá em 1 Samuel 1. Parece até que Maria estava lendo o livro de 1 Samuel antes ou enquanto ela viajava para vir visitar a sua parente Isabel. E ao ler o testemunho de Ana, que também queria ser mãe e de repente se ver grávida por uma ação graciosa de Deus na sua vida, Maria canta um cântico muito parecido com o cântico de Ana lá no Antigo Testamento. Maria não está cantando nenhuma novidade, ela está repetindo a promessa de Deus a respeito do seu cuidado paternal e das suas promessas para nós. E diante dessa constatação que Maria faz ao cantar o seu cântico, ela simplesmente diz para nós: magnífico, como Deus é magnífico. E o cântico de Maria nos diz que Deus é magnífico de 3 formas ou por 3 razões. Primeiro, ela diz no seu cântico que a grandeza de Deus não o impede de contemplar os humildes, versículo 46 até o versículo 50. Deus é grande, mas na sua grandeza, ele não deixa de olhar para os humildes, para os fracos, para os pobres, para os necessitados, para aqueles que aparentemente não têm quem possa ampará-los. Ela então diz: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma magnifica ao Senhor por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa de uma alegria já recebida no seu coração. Observe aí no texto, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela não coloca a sua alegria como uma experiência futura, quando porventura Jesus vir a nascer. Mas ela já coloca a sua alegria no passado, porque Deus já havia dito que ela seria mãe e ela confia na palavra de Deus. E este que alegra a sua alma, ou que alegrou a sua alma, ela o chama de meu Salvador. Engrandecimento em razão da alegria já recebida, engrandecimento em razão da bem-aventurança graciosa de Deus. Quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou
que ela estaria grávida por uma ação poderosa e milagrosa de Deus, o anjo diz: alegre-se muito favorecida. E agora no seu cântico ela diz que engrandece a Deus porque ele já a alegrou. E Deus a alegrou por causa dessa promessa feita ali no dia da anunciação. E é interessante observar no seu cântico algo que é um ponto de polêmica entre nós e o catolicismo, que ela diz que se alegra e engrandece a Deus, meu Salvador. Um judeu jamais chamaria a Deus de Salvador se ele não tivesse convicção do seu próprio pecado. Daí nós entendemos que Maria se reconhece pecadora na presença de Deus. O catolicismo romano vem dizendo há 150 anos, mais ou menos, que Maria nasceu sem pecado, que ela teve uma imaculada conceição. Nós discordamos disso com base no seu próprio cântico aqui na palavra de Deus. Ela diz que Deus é o seu Salvador. E quando a Bíblia chama Deus de Salvador, não é que ele é Salvador de um desastre, ou de um problema, ou simplesmente de uma enfermidade. Ele é Salvador do pecado. O que está na mente de Maria é aquilo que acontecia lá no templo, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, sacrificava um bode em favor dos pecados do povo. E todos os pecados cometidos naquele ano estavam perdoados ali. Ele é o Salvador. Agora, quando dizemos que Maria era pecadora, nós não queremos em nenhum momento desfigurar o grande ato de Deus na sua vida de escolhê-la para ser a mãe de Jesus, o Salvador. Nós comungamos com a Igreja Cristã Mundial quando dizemos que Maria é mãe de Deus. Agora, quando nós protestantes dizemos que Maria é mãe de Deus, nós queremos dizer uma coisa, e quando os católicos dizem que Maria é mãe de Deus, eles querem dizer outra coisa. Quando Maria foi chamada de mãe de Deus pela primeira vez, lá por volta do 5º, do 6º século, a preocupação das pessoas que fizeram essa declaração era com a santidade e a integridade da pessoa divina de Jesus Cristo, que nasceu do ventre de Maria. Maria é mãe de Deus porque aquele que nasceu dela é Deus. É nesse sentido que nós concordamos com essa declaração. Agora, o catolicismo diz que Maria é mãe de Deus porque ela tem uma condição especial na presença de Deus. Com isso, nós não concordamos. Agora, por discordarmos disso, nós não diminuímos em nada o papel que Maria teve por ser a mãe do nosso Salvador aqui nessa terra. É uma mulher que deve ser honrada, reverenciada no sentido correto do termo entre nós, como uma mulher que foi mãe e que foi mãe obedecendo aos desígnios de Deus. Nesse sentido, nós a reverenciamos e devemos tê-la em um local especial no nosso coração, como um testemunho para o crescimento da nossa fé. Agora, no próprio cântico de Maria, por que ela engrandece a Deus? Por 3 razões. Ela engrandece a Deus porque Ele é poderoso, ela engrandece a Deus porque Ele é santo, e ela engrandece a Deus porque Ele é misericordioso. Ela vê o poder de Deus em relação ao que Ele fez com ela, e na vida dela, ela agora está grávida por uma ação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Ela vê a santidade de Deus porque o nome representa a totalidade do seu ser. Deus é santo em seu ser, Deus é santo nos seus propósitos, Deus é santo no seu caráter. E ao
fazer com que ela, uma mulher virgem, se torne uma mulher grávida, em nenhum momento Deus a desrespeita, em nenhum momento Deus a humilha, em nenhum momento Deus a usa utilitariamente como um objeto simplesmente. Deus lhe permite participar de um projeto santo seu, que é trazer o seu Filho único ao mundo. E terceiro, ela diz que ele é misericordioso. Misericordioso porque é seu Salvador. Misericordioso porque jamais se esqueceu das promessas que fez a Abraão, a Moisés e a todos aqueles que viveram na linha histórica da aliança de Deus no Antigo e depois no Novo Testamento. É importante nós falarmos isso. É importante também nós lembrarmos que mesmo dentro do catolicismo, sempre houve uma corrente de teólogos que nunca concordou com esse dogma da Imaculada Conceição. Para os irmãos terem uma ideia, o maior teólogo do catolicismo, que é Tomás de Aquino, se você tiver paciência de pegar a sua Suma Teológica, que são 6 livros mais ou menos dessa grossura, ele em nenhum momento deifica Maria. E ele, em vários momentos, diz que ela de fato era uma mulher pecadora que serviu em obediência a Deus. Essa questão da deificação de Maria, da divinização de Maria é do século XVIII para cá, não antes disso. Embora sempre houvesse na história da igreja, do catolicismo, uma discordância entre aqueles que queriam deificar Maria e aqueles que achavam que isso não era correto. O protestantismo seguiu essa outra linha, de que isso não é correto, por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nem Maria e nem a Bíblia lhe atribuíram qualquer título de exaltação. Foi a igreja que fez isso e tem causado muito mais polêmica do que sensatez na vida da cristandade mundial. Maria exalta a Deus por causa do seu poder, da sua santidade e da sua misericórdia. Segundo, Maria canta que a grandeza de Deus elimina o intento dos maus, versículo 51 até o versículo 53. Ele dispersa as intenções dos soberbos, versículo 51. Ele derruba do trono os poderosos, versículo 52. Ele despede de mãos vazias os ricos, versículo 53. A soberba é uma questão de intenções do coração. A soberba muitas vezes é consequência do autoendeusamento que as pessoas fazem de si mesmas, que tem muito a ver com o nosso conhecimento intelectual. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 8, que o conhecimento muitas vezes ensoberbece. Porque nós achamos que sabemos, e nós achamos que os outros não sabem, então nós achamos que somos melhores do que eles. Mas a salvação de Deus não vem pela quantidade de conhecimento que a gente tem. A salvação é uma obra da graça, do favor de Deus, derramado gratuitamente sobre nós. Deus não espera a gente encher a nossa cabeça de conhecimento primeiro para nos salvar depois. Ele nos salva primeiro e depois ele vem nos discipulando e nos ensinando como nós devemos viver na sua presença. E é importante nós sabermos disso. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não estou preparado ainda para entregar minha vida para Jesus. Preparado no sentido de que eu não sei o suficiente, ou de que eu não abandonei suficientemente ainda os meus pecados. Deus não espera a gente resolver essas questões primeiro. Ele nos salva primeiro. E Ele coloca o seu Espírito na nossa alma, no nosso coração, para nos ajudar a resolver esses problemas na nossa caminhada. É por isso que a santificação é um processo e se chama
processo de santificação. É algo que Deus vai fazer na nossa vida dia a dia. E é por isso que é importante você frequentar a escola dominical. Por isso que é importante você ler a Bíblia com frequência e com assiduidade. E é por isso também que é importante você investir financeiramente no seu crescimento espiritual, lendo livros bons e não somente livros ruins e novelas que passam na televisão o tempo inteiro. Invista no seu crescimento para que você possa andar de acordo com a graça de Deus que está se movendo na sua vida. Ele derruba do trono os poderosos. Maria se refere aos governantes que sempre acham que pode tomar o governo de Deus nas suas mãos. Quem tem a palavra final no governo do mundo é Deus, não são os homens. Ele muda a história de um dia para o outro, quando Ele quer. E a história de Esther é o maior exemplo disso nas Escrituras. Havia um homem chamado Amã que odiava os judeus e queria acabar com a raça deles. E arquitetou um plano e construiu uma forca para ali ele enforcar a Mordecai. Mas uma noite o rei teve uma insônia. E na sua insônia ele pediu para ler os livros que ninguém gosta de ler, que são os livros de atas do Império. E ao ler os livros de atas, ele viu que alguém tinha feito uma boa obra a seu favor e ele nem tinha ficado sabendo. E então ele pergunta: o que foi feito a este homem aqui quando ele me ajudou delatando estes meus inimigos? E o escrivão disse: não foi feito nada. E aí o sol levanta de manhã a sua força. E a primeira pessoa que aparece na porta do palácio é Amã. E o rei olha para ele e diz: como é que se deve honrar aquela pessoa que honrou ao rei? E o Amã achava que era ele. Faça isso, faça aquilo outro, vista isso nele. Então o rei disse: boa ideia, vai lá e faça você isso com Mordecai. E aí tudo que Amã havia arquitetado começou a ruir. E os irmãos conhecem a história, quem foi enforcado na forca que ele construiu foi ele mesmo. E tudo isso aconteceu de um dia para o outro. Deus faz assim. Maria canta dizendo: olha, o poder não está na mão dos poderosos. A sabedoria não está na cabeça dos sábios. E a força, a riqueza não está na mão dos ricos. Jeremias capítulo 9, versículo 23, o Senhor Deus diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Terceiro e último lugar, Maria canta que a grandeza de Deus se manifesta no cumprimento das antigas promessas que Ele fez ao seu povo, versículos 54 e versículo 55. Ele amparou a Israel, Ele se lembrou da sua misericórdia, Ele cumpriu a sua antiga promessa feita a Abraão lá em Gênesis 17, de que a descendência de Abraão, da descendência de Abraão, sairia aquele que haveria de governar. Amparar é segurar em suas mãos. Ele amparou Israel. Como uma mãe que segura o seu bebê. Enviar o Messias, enviar Jesus Cristo, é retomar o assunto da salvação de Israel e da nossa salvação, que não se estampa na política, mas se estampa na graça que surpreende a aparente fragilidade e que redunda sempre, sem exceção, nas misteriosas manifestações do poder de Deus na história. Um homem pega a sua mulher grávida e, por causa de um decreto do imperador,
ele tem que sair da sua cidade natal, e ele tem que sair da cidade onde ele mora e tem que ir para a sua cidade natal. E ele mal sabe, embora já saiba um pouquinho, que ao fazer isso, ele está indo ao encontro do cumprimento de uma profecia. Um dos sermões mais interessantes que eu já ouvi na minha vida foi um sermão sobre os peixes do Mar da Galileia, para os irmãos terem uma ideia. O pastor estava pregando sobre Jesus pagando impostos. Então Jesus chega diante da coletoria e ele tem que pagar um imposto. Então ele se volta para Pedro e diz: vai lá no Mar da Galileia. O primeiro peixe que você pegar, abra. Dentro dele vai ter 2 moedas. Paga o imposto por mim e por você. Aí o pastor disse o seguinte: onde será que aquele peixe estava 3 dias antes? Quem foi que inventou de entrar num barquinho lá no Mar da Galileia? E qual foi o vento que soprou, o barco balançou e ele, mostrando a sua moeda, ela caiu dentro do Mar da Galileia? Que dia que foi isso? O fato é, e ele disse, pode ser que esse peixe estivesse do outro lado do Mar da Galileia 3 dias antes. E Deus disse assim: peixinho, atravessa. Leva essas moedas para o meu filho. Então Jesus diz: o primeiro peixe que você pegar é aquele que está trazendo o dinheiro do nosso imposto. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Quando o rei, o imperador decretou: eu quero saber quantos são os habitantes do meu império. A Bíblia diz que foi Deus que colocou isso na cabeça dele. E quando José teve que arrumar um jeito de levar Maria grávida de Nazaré para Belém, e ele chegou lá exatamente no momento que Deus havia preparado para que o seu filho chegasse ao mundo, e ele tinha que nascer em Belém. Quando aqueles magos do Oriente vieram, e eles perguntaram: onde é que nasceu o rei dos judeus? Os escribas disseram: o Messias vai nascer em Belém. E citaram Miqueias 5. E o Messias nasceu em Belém. Meus irmãos, às vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Às vezes nós achamos que o que está acontecendo na nossa vida é um desastre. E nós nos entregamos ao desespero ou à desesperança. Mas a palavra de Deus diz que Deus está nos conduzindo como o pastor que conduz as suas ovelhas. E Ele vai mostrando para os seus filhos exatamente essas coisas. De forma que, à medida em que você vai se tornando um cristão, uma cristã mais amadurecido e mais experimentado, você vai entendendo essas coisas. Um dos textos, eu já disse isso há poucos dias atrás aqui na igreja, que eu tenho muita vontade de fazer um sermão, talvez eu vou até fazer sermão qualquer dia desse aqui na igreja, é no encontro de Eliseu com Azael, rei da Síria. A Bíblia fala sobre isso lá em 2 Samuel, se eu não me engano, 2 Samuel 8, por ali, ou um pouco mais para frente. E a Bíblia diz que quando Eliseu chega diante de Azael e ele está ali para ungí-lo, rei da Síria, porque até aquele momento o rei é Ben-Hadad, ele fica olhando para Azael. E a Bíblia diz que ele ficou olhando tanto para Azael que ele ficou encabulado. E ele perguntou: por que você me olha tanto assim? E Eliseu disse: porque eu sei o que você vai fazer com Israel. Antes de acontecer. E então Eliseu chora. Porque Deus mandou ele ungir o camarada que vai perseguir Israel por 70 anos. Que foi o reinado de Azael e dos seus 2 filhos que vieram depois.
Quando Geazi duvidou que Deus estava protegendo Eliseu, Eliseu fez uma oração. Deus, abra os olhos desse rapaz, para que ele veja que mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado do exército da Síria. E então Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu os exércitos da Síria cercando a casa de Eliseu, mas atrás e acima ele viu os anjos de Deus cercando os exércitos da Síria. E o resultado disso foi que todo mundo ficou cego. E Eliseu então diz, vem comigo, cada um dá a mão para o seu companheiro. E todo mundo de mão dada seguiram até Samaria. E lá ele abriu os olhos dos exércitos dos sírios. Pastor, tem essa história na Bíblia? Tem, irmão, vai lá ler para você ver. Está lá. Deus cuida de nós. E Ele nos permite saber dessas coisas. Maria canta que Deus não se esquece, que Deus se lembra. E porque Ele não se esquece, e porque Ele se lembra, Ele realiza. Então eu quero terminar esse sermão lembrando aos irmãos que Maria canta a sua fé. A fé que aprendeu com os seus pais, as histórias da Bíblia. E que, de fato, ela se vê como uma descendente de Abraão no sangue e também na fé. Nós estamos nos aproximando de mais um Natal. Todo ano a gente comemora o Natal. Então, ao comemorar o Natal, hoje, amanhã, depois, lembre-se de 3 coisas. Primeira delas, lembre-se de quem canta e por que canta. Quem é você que canta hinos de adoração a este que nasceu no Natal? Por que você canta essas coisas? E depois de amanhã, quando você estiver com a sua família reunida, talvez alguns ao redor de uma árvore de Natal abrindo presentes, lembra de reunir a sua família e dizer que esses presentes são muito menos do que aquele presente que Deus nos deu, que é Jesus. Segundo, lembre-se de que quando nós cantamos, nós não estamos somente emitindo notas musicais. O cântico é uma expressão fidedigna das nossas experiências com Deus em toda a nossa pobreza espiritual e também em toda a nossa profundidade espiritual. O canto cristão é testemunha da ação verdadeira de Deus, por isso ele é a expressão do nosso relacionamento com Deus. O canto cristão é a expressão doutrinária da nossa fé, por isso vem da nossa relação de andar e aprender com Deus, cantar. O canto cristão é poesia que encanta, e é exatamente por essa razão que não cabe bem a gente sempre ligar o cântico com o lucro e com o comércio. Nunca dá certo. E por último, o canto cristão canta a nossa esperança que repousa tranquila e submissa nas promessas da aliança dentro da qual nós estamos e que estes irmãos hoje proclamaram publicamente que estão fazendo parte. E por último, quando você cantar aqui na igreja, em casa, onde você estiver, no carro, no trabalho, lembre-se de que você canta a verdade. E que a verdade que você canta tem que ser a verdade da sua fé. Não porque é o jeito de você dizer que isso é verdade, mas porque é verdade por si mesmo. E você agora está engrossando a linha destes que cantam verdadeiramente o que creem no Senhor Jesus. E neste Natal, cante a sua fé. Nós cantamos domingo passado na cantata, que eu não pude estar aqui para ver, só vi depois, e foi muito bonita. A igreja está de parabéns pela linda cantata que apresentou e compareceu para assistir no domingo passado. Cantamos nas liturgias dos nossos cultos.
Cantamos em casa quando cantamos com as nossas crianças, os nossos filhos, ou até mesmo quando cantamos debaixo do chuveiro na hora do banho, aquelas músicas que enchem a nossa alma da presença do nosso Deus. Vamos orar.